Olá, com muita gratidão, com respeito, amor, a Escritura Sagrada da Ciência Sagrada, Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. Hoje vamos finalizar o capítulo 5, Karma Yoga em Consciência de Krishna. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu oferto ao Senhor Supremo, Govinda, o Senhor do amor, da misericórdia, para que nós possamos cada dia mais tomarmos conhecimento acerca daquilo que realmente importa nesta vida material, que é o conhecimento acerca do absoluto, que é o conhecimento acerca de nós mesmos. Aham Brahmasmi, eu sou uma alma e um corpo material, e eu sendo uma alma, eu preciso servir a Deus com amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. Fazer minhas reverências com a Gyanatimiranda Siya, Gyana Janasa Lakaya, Shakshu Militayena Tasmai Shikuruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências ao conhecimento acerca de Deus, do absoluto, e o conhecimento acerca de nós, acerca da alma suprema, a canção do Supremo que nos dá essa oportunidade nesta vida condicionada de evoluirmos e expandirmos a nossa consciência. Verso 24. Aquele cuja felicidade é interior, que é ativo e se regozija dentro de si, e cujo objetivo volta-se para o seu próprio íntimo, é de fato o místico perfeito. Ele liberta-se no Supremo e por fim alcança o Supremo. Então, quando fazemos reverências, primeiramente ao Bhagavad Gita, a canção do Supremo, e entregamos a nossa vida ao conhecimento transcendental. Quando entoamos o mantra Om Gyanatimiranda Siya, Gyana Janasa Lakaya, Shakshu Militayena Tasmai Shikuruvena Maha, embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância. Então, essa região da ignorância é o mundo material. Aqui a gente pensa que é o mundo da evolução. Aqui é um planeta intermediário, onde nós, como almas, nascemos neste corpo material com a predisposição à evolução. E nós temos o livre-arbítrio, porque Deus não nos força a evoluirmos. Ele espera que nós, por nosso livre-arbítrio, nossa iniciativa, a gente se volte para esse conhecimento. Então, aqui ele fala no verso 24, que a felicidade interior, que a gente se regozija dentro de nós mesmos, é nos voltarmos para o nosso próprio íntimo e buscarmos essa realização dentro de nós. E a realização dentro de nós é essa realização da nossa alma, do eu, que eles falam o eu superior em direção ao eu supremo, que é o próprio Deus. E o eu inferior é o corpo, que ele serve apenas de veículo para que a gente trabalhe essa evolução e se aproxime do Supremo e, por fim, alcance o Supremo, como o próprio Supremo fala aqui no verso 24. Agora vamos ao significado de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Deus para o Ocidente, a consciência de Krishna. Se a pessoa não for capaz de saborear a felicidade interior, como poderá afastar-se das ocupações externas que propiciam a felicidade superficial? Então aqui Srila Prabhupada ele faz uma comparação. Como é que você se sente apenas sendo feliz ou tentando ser feliz na felicidade superficial, que é essa felicidade que não leva ao êxtase que é essa bem-aventurança, quando a alma encontra bem-aventurança em Deus. Quem é liberto tem experiência prática do que é felicidade. Quem é liberto de quê? Desse enredamento material. Ele pode, portanto, sentar-se em silêncio em qualquer lugar e gozar das atividades da vida interior. Então, meditação. Cantar os santos nomes do mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nos traz esse regozijo
nos traz essa alegria, esse santosha, essa ferramenta que o sábio Patanjali trouxe para que a gente possa trabalhar internamente e externamente, para que a gente possa se aproximar de Deus. Essa pessoa liberta já não deseja a felicidade material externa, ou seja, pouco a pouco, quando você vai entendendo que a verdadeira felicidade está em Deus, essas felicidades efêmeras materiais, elas vão passando. Elas vão perdendo o tempo de validade delas, pelo menos na vida do yogi, que pratica yoga para aproximar-se de Deus através de Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Tal estado chama-se Brahma Bhuta, e quem o alcança tem a garantia de retornar ao Supremo de volta ao lar. Então, Brahma Bhuta é quando você entende que você é uma alma e você só se realiza em Deus. E você entende que o corpo e as coisas materiais, elas são efêmeras e elas vão passar como tudo passa nessa vida. Então, quando a gente entende esse estágio de Brahma Bhuta. Brahma é a palavra que se usa para designar a alma. Brahma, o Criador, criou a alma, criou as demais almas e criou as demais bem-aventuranças do Senhor Supremo de diversas formas e maneiras dentro dessa natureza material. Então, quando a gente entende esse Brahma Bhuta, a gente entende que a gente é uma alma, a gente não vai mais se apegar às coisas materiais. Isso é fato, isso é praxe. Isso vem acontecendo comigo dentro desses 3 anos de estudo de Bhakti Yoga. E aí você vai entendendo mais sobre Deus, vai conhecendo mais sobre Deus, vai entendendo seus passatempos, vai entendendo suas criações, vai entendendo toda essa yoga mística, essa união que te leva ao Supremo. É o que mais ou menos se fala aqui nesse verso 24 na minha fala, porque a fala do Supremo ela é fixa em verdade absoluta e a voz e a explicação de Srila Prabhupada também vem carregada dessa verdade absoluta. Verso 25 para a nossa compreensão. Aqueles que estão além das dualidades que surgem das dúvidas, cujas mentes estão voltadas para si, que vivem atarefados, trabalhando para o bem-estar de todos os seres vivos e que estão livres de todos os pecados, libertam no Supremo. Novamente aqui o Supremo nos diz, olhe, saia dessa dúvida, porque a dúvida é o princípio da compreensão. E a compreensão ela só vem através do conhecimento, e o conhecimento só se dá através das escrituras sagradas. E quando você colocar a sua mente fixa no eu, fixa no Brahman, fixa na alma, esta alma vai se libertar desse enredamento material, porque ela vai entender que ela deve servir a Deus. Mas aí eu estou aqui na matéria. Eu tenho meus trabalhos materiais, tenho minhas atividades materiais, eu tenho que fazer comida, eu tenho que tomar banho, eu tenho que resolver coisas, fazendo tudo isso em oferenda a Deus. Faça da sua vida uma oferenda a Deus. Isso é fisioterapia da alma. A gente faz fisioterapia para o corpo, para recuperar um membro do corpo que está com algum problema, mas a gente se esquece de fazer fisioterapia para a nossa alma, que é justamente a gente se libertar dessa matéria e de todas as coisas que nos prendem essa matéria e buscar essa entrega em Deus, no Supremo. Pode-se dizer que somente quem está em plena consciência de Krishna ocupa-se em atividades para o bem-estar de todas as entidades vivas. Então, quando existe o trabalho material, existe o trabalho espiritual. Mas existe o trabalho material que você pode transformar ele em atividade espiritual quando você oferece para Krishna, para Deus, para o todo atrativo, todo atraente. Então, a gente pode trabalhar para todos, mas a gente oferecendo esse trabalho para Deus. Karma Yoga, ação em consciência de Krishna, ação em consciência de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo eu oferto a Deus, porque tudo vem dele, tudo pertence dele e não existe nada além de Deus. O resto é ilusão. Então, Srila Prabhupada continua aqui. Quem se tem o verdadeiro conhecimento de que Krishna é a fonte de tudo, ao agir nesse espírito, age para o benefício de todos. A humanidade sofre porque se esqueceu
de que Krishna, Deus, é o desfrutador supremo, proprietário supremo e o amigo supremo. Isso é a verdade absoluta. Quando eu entendi que tudo vem de Deus, que tudo é Deus, que tudo pertence a Deus e que tudo volta para Deus, nessas 4 plataformas, a gente começa a se libertar do enredamento, dizer isso é meu, aquilo é de fulano, aquilo é de ciclano. Vive nessa loucura de botar meu, é meu, eu sou, meu. Então, nesse processo, a gente tem que entender que para agir dentro dessa consciência, a gente precisa ter essa consciência que deve se oferecer todo o trabalho. Eu vou fazer uma caridade no Dia das Crianças, que está se aproximando. Ok? Faça a sua caridade, mas entregue para Krishna, entregue para Deus. Então, Krishna, Deus, é o desfrutador supremo, o proprietário supremo e o amigo supremo. Então, você vai buscar isso. Se você não buscar isso em Krishna, você vai buscar isso aonde? Em Maya. Na ilusão, no sofrimento, na dor. Para reviver essa consciência dentro de toda essa sociedade humana, é o mais elevado trabalho beneficente. Então, quando você revive essa consciência que você é uma alma e que você tem que servir ao Supremo, a Deus, a Krishna, como você queira chamar Deus, aí sim você está fazendo um grande trabalho que é reviver essa consciência. Não pode ocupar-se nesse primoroso trabalho caridoso quem não se libertou no Supremo. Perdão que o vento está bem forte, o vento de Deus soprando para refrescar as almas condicionadas do calor. Então, quem é consciente de Cristo não tem dúvida alguma quanto à supremacia de Deus. Então, se eu sei que Deus é o Supremo, que Ele é onisciente, tem ciência de tudo, onipotência, tem potência sobre tudo e onipresente, está presente em tudo e em todos. Então, quem sou eu nesse aspecto? Eu sou uma pequena alma, pequenina alma serva de Deus. Então, nesse processo, a gente pode buscar essa libertação em Deus. E assim a gente pode ficar livre das dúvidas, porque quando a gente está 100%, não é 99,9%, não, 100% livre de todas essas misérias, de todos esses pecados, de todos esses condicionamentos, esse é o estado de amor divino, porque Deus diz, finalmente essa alma se libertou dessa condição. Esta alma se libertou deste enredamento, essa alma se libertou dessa prisão, porque nós estamos numa prisão, o corpo é uma prisão para a alma. Quem se ocupa em cuidar do bem-estar físico da sociedade humana realmente não pode ajudar ninguém. Propiciando ao corpo externo, à mente, o alívio temporário não é satisfatório. Se você vai trabalhar para a sociedade humana, para o bem-estar físico da sociedade humana, só se fixando nas coisas materiais, você não vai ter condição de ajudar ninguém. Por quê? Porque quando a gente revive essa consciência dentro dessa sociedade humana, é o mais elevado trabalho perfeito, já diz Srila Prabhupada. Então, se eu estou aqui fazendo um trabalho de leitura Bhagavad Gita, se eu converso sobre Deus Krishna com meus amigos, parentes e aderentes, se eu trago a consciência de Krishna para mim na atividade, na prática, e se eu tento ser uma influência positiva na vida das entidades vivas nesse planeta Terra, trazendo essa consciência de Krishna, porque mais vale uma alma entender que ela é consciente de Deus, que ela é um corpo, do que ficar fazendo caridade monetária, porque você sacia a fome, mas a fome no outro dia vai aparecer de novo. E quando a gente entende que a gente é uma alma, a gente vai trabalhar para sair desse enredamento material, que se você está passando fome nesse planeta, é porque você está dentro de um karma pesado, e você precisa sair deste karma pesado. A verdadeira causa das dificuldades que alguém se sujeita na árdua luta pela vida, na certa deve-se ao fato de ele ter esquecido de sua relação com o Senhor Supremo. Então, Srila Prabhupada diz, você sofre porque você esqueceu de Deus. Quando tem pleno conhecimento de sua relação com Krishna, com Deus, ele é de fato uma alma liberta, embora possa estar no tabernáculo material. Então, se eu sei que Deus é quem vai me libertar de todo esse enredamento material, e que eu, com essa libertação, eu vou poder me libertar deste enredamento material, aí sim eu vou estar consciente de Deus e Deus vai estar trabalhando juntamente comigo como meu melhor amigo, como meu melhor parceiro, como melhor em tudo na minha vida. E não as almas condicionadas que eu penso que são tudo na minha vida, que isso é outra ilusão. Verso 26.
Aqueles que estão livres da ira e de todos os desejos materiais, que são autorrealizados, autodisciplinados e empreendem um constante esforço em busca da perfeição, têm garantido a libertação no Supremo no futuro muito próximo. Então aqui o Supremo está dizendo, preste atenção, se livrar da ira, dos desejos materiais, ser autorrealizado em Deus, ser autodisciplinado nas suas práticas diárias espirituais com relação à consciência de Deus e colocar esse esforço diário em busca dessa perfeição no futuro, com certeza o Supremo vai nos tirar deste cativeiro terreno. Entre as pessoas santas que se empenham constantemente na busca da salvação, aqueles que estão em consciência de que Deus é o melhor de todos. Apenas tentar adorar em serviço devocional a suprema personalidade de Deus, nem mesmo os grandes sábios são capazes de controlar os ímpetos dos sentidos de maneira tão eficaz como aqueles que se ocupam em bem-aventurança transcendental por servirem a Deus. Então, a melhor das melhores bem-aventuranças que existe nessa vida de alma e o corpo material é adorar aos pés da suprema personalidade de Deus e se ocupar em seu serviço devocional e sem desejo por resultados alguns. A alma condicionada, o desejo de gozar, na alma condicionada que sou eu e vocês, o desejo de gozar os resultados frutíferos do trabalho está tão profundo e arraigado que, apesar dos grandes esforços, até mesmo os grandes sábios têm muita dificuldade de controlar esse anseio, porque na realidade, se estamos aqui neste corpo, estamos condicionados. Este corpo material é uma prisão, uma condição para a gente se libertar desta prisão. E mesmo os sábios, os eruditos que escreveu, não leu, caiu na ilusão, vai também purificar com essa ilusão, porque Maia está o tempo todo testando, seja quem seja, do tolo ao erudito, do sábio ao ignorante. Então, o devoto do Senhor que sempre se ocupa no serviço a Deus, em consciência de Deus, é perfeito na sua autorrealização e alcança a libertação do Supremo. Então, não existe libertação se não for através de Deus e se não for servindo a Deus. Então, pela simples visão, meditação e toque, o peixe, a tartaruga e os pássaros mantêm sua prole. Esse mesmo fenômeno também se aplica a mim, ó Padmaja. Ó Padmaja. Então, o que é essa analogia védica está dizendo aqui? O peixe mantém sua cria pelo simples olhar, a tartaruga pela meditação. Os ovos dela são postos em terra, enquanto está na água, a tartaruga medita neles. De modo semelhante, o devoto em consciência de Deus, embora muito longe da sua morada, do Senhor, pode-se elevar essa morada pelo simples fato de pensar em Deus constantemente. Então, se você pensa em Deus 24 horas, nunca esquece de Deus em 24 horas, está ocupado em pensar em Deus, Deus está ocupado em pensar em você e olhar para você com mais amor. Por quê? Porque ele se volta para os devotos que estão dedicando suas vidas e seu amor a ele. Ele não vai ficar correndo atrás de ninguém que não se lembra dele, que quer fazer o mal, que quer continuar na ilusão. Não. Você tem que fazer seu trabalho. Você tem que fazer sua parte de sair dessa ilusão e se dedicar a Deus, através da sua ocupação em consciência de Deus, chamada na filosofia védica da Bhagavad Gita, consciência de Krishna. Então, esse devoto que faz isso, que se eleva através da consciência de Krishna, não sente as dores das misérias materiais. Por quê? Porque esse estado de vida chama-se Brahma Nirvana, ou ausência das misérias materiais, devido ao fato de se estar constantemente imerso no Supremo. Brahma Nirvana, você ficar o tempo todo pensando em Deus. Mas, Ana Cláudia, será que é possível neste mundo cheio de doenças, misérias e conflitos, doença, pobreza e conflito, a gente pensar em Deus? Se você não pensar em Deus para se libertar da doença, da pobreza, e dos conflitos, você vai pensar em quem? No seu vizinho que vai lhe ajudar? Nas pessoas que estão nesses corre-corres da vida o tempo todo, sem nem sequer olhar para quem está ao lado? É nelas que você vai se ocupar? Nessas pessoas que estão perdidas nessa vida material? É nelas que você vai se ocupar? Não. Você vai estar constantemente imerso em Deus, no Supremo, que é o único que pode te libertar. Verso 27 a 28, minha gente. Fechando-se aos objetos sensoriais externos,
mantendo os olhos, a visão, concentradas entre duas sobrancelhas, isso é uma espécie de meditação. Suspendendo dentro das narinas os halentos que entram e que saem, os ares que entram e saem da narina, chamado de pranayamas, que é a respiração em Deus. E assim controlando a mente, os sentidos e a inteligência, mente, sentidos e inteligência. O transcendentalista que transcende todas essas coisas materiais, que visa a libertação, livra-se desse desejo, do medo e da ira. Porque é o que mais nós temos. É ira, é raiva, é decepção, é agonias. Preste atenção, minha gente. Isso não é leitura delirante, não. É uma leitura realista. É a leitura do Supremo, é a leitura do Bhagavad Gita, é a leitura que te traz para a realidade. E assim, livrando-se desse desejo, do medo e da ira, alguém que está sempre nesse estado é de certo liberto, ou seja, meditando em Deus. Pensando em Deus e não meditando no vazio, meditando em nada. Você tem que meditar em Deus, que Deus é a fonte suprema de tudo. Se quiser, claro, né? Quem se ocupa em consciência de Krishna pode compreender de imediato sua identidade espiritual de alma, após o que passa a entender o Senhor Supremo por meio do serviço a Deus, a devocional. Quando está bem situado no serviço devocional, ele chega à posição transcendental, ou seja, sai do enredamento material, qualificando-se para sentir a presença do Senhor nas esferas de suas atividades materiais. Essa posição chama-se libertação no Supremo. Então, a gente falar também no estado de Samadhi. A alma autorrealizada e suprema Srila Prabhupada, que faz o significado de todas as escrituras védicas que trouxe para o Ocidente para nos libertar desse cativeiro da ilusão, ele atingiu o estado de Samadhi, porque ele vivia absorto em Deus. Se ele estava traduzindo esse livro aqui, a Bhagavad Gita, ele estava absorto em Deus, como os demais outros livros sagrados. Se ele estava cantando, ele estava absorto em Deus. Se ele estava fazendo uma reunião com os devotos, ele estava absorto em Deus. Então, não existe nada nessa vida material que não esteja absorto em Deus. Só que a gente se esquece disso. A gente vai para o lado material e acha que a gente tem que se absorver em festas, em ilusões, em compras, em prazeres, em medo, em ira, em tantas coisas que só desequilibram. Por isso que a gente sofre. Então, nesse processo de yoga, de união a Deus, a gente se liberta de todas as espécies de medo, ira, e assim, sentindo a presença de Deus em nosso coração, vamos obtendo a consciência de Deus, de Krishna, que é o processo mais fácil para executar os princípios da yoga, porque existem vários tipos de yoga. Vou dar exemplo aqui, existe Dhyana Yoga, existe Ashtanga Yoga, existe Yama, Niyamas, Asana, Pranayamas, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. E Samadhi é o último estágio mais elevado, é o que eu falei agora. Estágio de Samadhi, que Srila Prabhupada atingiu, porque estava absorto em Deus. Ele agia apenas, né, a alma dele aqui neste corpo, para Deus. Então, fazendo tudo, entregando tudo para Deus. Então, assim, ele foi se libertando e assim ele foi trazendo essa consciência do dia a dia, tanto para a vida dele, como deixou esse legado para mim, que estou lendo agora, neste momento, e para todos os que praticam Bhakti Yoga. Então, nesse processo, nós vamos buscando essa consciência de Deus e nós vamos se ocupando em serviço devocional a Deus. É importante fazer outros tipos de yoga? Claro que é, porque a yoga, ela traz as asanas, as posições, os asanas, para a gente fazer os alongamentos corporais, as respirações, mas a verdadeira meditação é a meditação em Deus. É você se sentar e cantar o Mahamantra Hare Krishna. Essa é a verdadeira meditação que te traz essa libertação. Então, controlar os sentidos é o melhor método para controlar todos os outros tipos de yoga que existem, que são válidos e certos. Mas yoga, Bhakti Yoga é a yoga mais elevada, que vai fazer com que você se liberte desse enredamento material. Verso 29, o último verso do capítulo 5, Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. Quem tem plena consciência de mim, isso é Krishna falando,
conhecendo-me como beneficiário último de todos os sacrifícios, de austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas, de todos os semideuses, e o benfeitor bem-querente de todas as entidades vivas, fica em paz em relação às aflições das misérias materiais. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está no controle. Quem criou meu corpo, quem criou minha vida, quem me deu tudo isso que eu tenho ao meu redor, esse celular que está aqui gravando esta leitura, este livro que está aqui na minha frente, Bhagavad Gita Supremo, Deus, Krishna me deu tudo isso. Então, se eu estou sofrendo, eu não posso ficar nervoso, preocupado, porque isso é falta de confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. O povo faz ao ponto, entrego, confio, aceito e agradeço. Será mesmo que a gente entrega, confia, aceita e agradeço na prática? No 100% aqui, Deus, eu e Deus, Deus e eu. Então, isso não é uma crítica, isso é uma observação, tá? Então, as almas condicionadas dentro das garras da energia ilusória, material, estão todas ansiosas para obter paz no mundo material. Não é isso que a gente quer. Eu tenho um professor que ele disse que só existem duas coisas que a gente faz a alma condicionada. Primeiro, quer ser feliz. E segundo, eliminar aquilo que impede de ser feliz. A gente vive baseado nessas duas coisas. Ser feliz e tirar tudo aquilo, retirar tudo da vida da gente que não traz felicidade. Mas não é isso. Não é isso que vai trazer felicidade. Você vai trazer felicidade quando você conhecer a fórmula da paz, que é explicada aqui mesmo neste livro sagrado, Bhagavad Gita. Qual é a fórmula da paz? Vamos ler. A melhor forma da paz é simplesmente esta. O Senhor Krishna é o beneficiário de todas as atividades humanas. Os homens devem oferecer tudo em prol do transcendental serviço ao Senhor, porque Ele é o proprietário de todos os planetas, dos semideuses que vivem neles. Ninguém é maior do que Deus. Ele é maior do que os maiores semideuses. Então, o Senhor Supremo é descrito como Isvara Parama Krishna, Satchitananda Vrigaha, Nadira Adi Govinda Sarvakarana Karanam. Ou seja, sob o encanto da ilusão, os seres vivos estão tentando assenhorar-se de tudo que está ao seu redor, mas na verdade são dominados pela energia material do Senhor. O Senhor é o dono da natureza material e as almas condicionadas estão sob as suas estritas leis. Nós não somos livres. É ilusão. Liberdade, liberdade. A verdadeira liberdade é a liberdade que a gente sabe que Deus está no controle da nossa vida. E que a gente não precisa se preocupar porque Deus sabe de tudo, porque Ele é o Senhor de tudo. O Senhor é o dono da natureza material e as almas condicionadas estão sobre as suas estritas leis dessa natureza material. Sem compreender esses simples fatos, não é possível conseguir paz no mundo. Se você não conseguir compreender isso, você não vai ter paz nunca. Mas aquele que compreendeu isso vai ter paz no seu coração e vai entregar tudo para Deus. Então, sem compreender esses simples fatos, não é possível conseguir paz no mundo, seja individual ou coletivamente. Está aqui a paz, a fórmula da paz que a gente vive rodando aqui atrás de paz. Paz nos projetos, paz em tantas coisas que essas almas condicionadas inventam para obter paz e não chegam à paz, não chega à paz, porque a paz é essa. Este é o discernimento da consciência de Deus, de Krishna. O Senhor Krishna é o predominador supremo e todos os seres vivos, incluindo os grandes semideuses, são seus subordinados. Nós somos subordinados a Deus como os grandes semideuses que trabalham para Deus. Pode-se alcançar a perfeita paz somente em completa consciência de Deus. Pode-se alcançar a perfeita paz somente em plena consciência de Deus. Então, minha gente, terminamos aqui o capítulo 5. 30 minutos hoje eu precisava terminar. Peço perdão porque alargou, mas é necessário, foi necessário e é necessário sempre. Então, o serviço a Deus é o único meio que pode conceder paz ao ser humano. Eis a mais elevada perfeição da vida. Ou seja, você praticar tudo que você praticar e entregar para Deus sem exceção. Aí você alcança a paz. Fora isso, é ilusão. É viver dentro de movimentos que não vão te levar à paz nunca. Seja movimentos internos ou movimentos externos. Então, com gratidão,
eu encerro aqui a leitura do Karma Yoga, Ação e Consciência de Krishna, terminando com a Fórmula da Paz. Se você for esperto e meditar nessa Fórmula da Paz, hoje mesmo você vai começar a encontrar a sua própria paz. Gratidão, Hare Krishna.